Setembro Amarelo e a comunicação. Como usar as palavras para acolher? Estamos quase no mês de setembro, que é um mês dedicado para falar sobre saúde mental e prevenção do suicídio. Olá, sintam todos acolhidos. Eu sou a Terezinha Máximo, mamãe sobrevivente lutada e presidente da Abraz, e este é um canal da entidade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos e grisalhos, na altura dos ombros, e estou vestindo uma camisa bege. A Abraz é uma associação brasileira de apoio a sobreviventes lutados por suicídio. Uma associação civil sem fins lucrativos, criada por sobreviventes e visa acolher e promover ações que possam amenizar os danos causados pela perda devastadora que é a morte por suicídio. E quando falamos em prevenção, estamos falando do ato de agir antes, de buscar evitar que o mal aconteça. No dicionário, a palavra pode significar tanto precaução quanto cuidado antecipado. E no contexto da saúde, remete ao esforço de evitar doenças ou acidentes. Mas quando o assunto é prevenção de suicídio, entramos em um campo muito mais complexo. Diferente de situações em que basta uma medida de segurança e um tratamento específico, suicídio é um fenômeno multifatorial que envolve aspectos biológicos, psicológicos, sociais, culturais e até existenciais. Por isso, dizer que prevenção significa simplesmente evitar uma morte é reduzir algo que, na realidade, exige muito mais do que frases prontas ou gestos superficiais. Os sinais nem sempre são claros. Muitas vezes a pessoa em sofrimento não dá sinal evidente. Ou então esses sinais passam despercebidos porque não fomos educados a olhar com atenção e sensibilidade. Falar em prevenção do suicídio é falar em educação, informação, fortalecimento das redes de apoio. É abrir espaço para que as pessoas conversem sobre sua dor sem medo do julgamento. É capacitar profissionais de saúde, professores, líderes comunitários, líderes religiosos e até amigos e familiares para ouvirem com empatia sem minimizar o sofrimento. Prevenir, nesse caso, não significa prometer que todas as mortes poderão ser evitadas, porque não é tão simples. Significa criar condições para que menos pessoas cheguem ao ponto de acreditar que não há outra saída além da morte. Assim, quando usamos as palavras para acolher, quando transformamos a escuta em presença, estamos de fato praticando a prevenção em sua forma mais humana, a de oferecer cuidado e vínculo e esperança. A prevenção é uma construção diária. Ela se dá quando criamos espaços seguros onde a vulnerabilidade pode ser compartilhada, sem medo da reação portanto, o Setembro Amarelo não é, e portanto, o Setembro Amarelo não é apenas sobre falar, é sobre usar as palavras para acolher, informar, proteger e fortalecer para que, juntos, possamos realmente fazer a diferença e salvar vidas. Hoje estamos aqui com a psicóloga Daniela Coelho Andrade. Ela é graduada em psicologia, ela é especialista em logoterapia, análise existencial, ela é especialista em intervenção e autolesão, na prevenção e pós-venção do suicídio. Ela tem formações complementares em suicidologia, tanatologia, psicologia hospitalar, atendimento de casais e família, e atua na psicologia clínica desde 2013. Ela leciona suicidologia, tanatologia e psicologia hospitalar, e tem experiência pessoal como lutada por suicídio. Boa noite, Daniela, seja bem-vinda à nossa live. É um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Terezinha. Boa noite a todos. Um prazer enorme, é meu todo, né? E uma honra, porque, como você me apresentou, né, como pessoa enlutada pelo suicídio, né? Em 2002, eu perdi o meu pai através do suicídio, e fiquei tanto tempo, né, sem saber como viver o meu luto, e tive que ir em busca dentro da psicologia dessas informações. E hoje, como psicóloga, né, poder compartilhar um pouco, né, do que eu venho aprendendo cada vez mais, e só uma pequena correçãozinha na minha apresentação. Eu estou concluindo a especialização em intervenção, né, na autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio. Termino agora no comecinho de 2026. Então, estou aqui, né, e farei também a minha apresentação, né, como
mulher, branca, cabelo curto, cacheado sobre os ombros, usa um óculos redondinho, né? E estou aqui para compartilhar e somar com a Abraças. Não estou te ouvindo. Obrigada, Daniela. Então, se você quiser começar a compartilhar, hoje a nossa live vai ser um pouco diferente das demais, mas vai ser uma muito proveitosa, com certeza. Ok. Como a Terezinha anunciou, né, na introdução dela, falar sobre suicídio é algo que tem que ser feito com muito cuidado, né, com muita coerência, e principalmente quando se aproxima o período de Setembro Amarelo. É um período em que muitas pessoas se engajam, né? E, em sua maioria, pessoas leigas que não têm conhecimentos em saúde mental. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, não basta boa vontade, né? A gente precisa ter uma dedicação a mais, um comprometimento, né? Uma responsabilidade a mais, porque é um tema que não é fácil de se falar, né? A apresentação está na tela para vocês? Pronto, ok. Então, mas antes da gente iniciar, falar sobre suicídio pode mobilizar emoções, né? Então, assim, qualquer um de vocês que está acompanhando, né, esse nosso momento aqui, sentiu que algo tocou, dê atenção a isso, busque apoio, né, através de um profissional de saúde mental de sua confiança. Existe o Mapa Saúde Mental, né, o CVV, serviços de saúde, né, através do SUS. Dê atenção, né? Não fique sozinho se algo mobilizar suas emoções. Antes de a gente entrar propriamente, né, no nosso tema, como falar de forma segura, né, sobre suicídio, dentro de campanhas, né, não somente no Setembro Amarelo, é importante a gente refazer, voltar um pouquinho no tempo e entender qual é, né, a origem das nossas compreensões sobre o suicídio. E eu não vou trazer respostas para vocês, eu vou trazer perguntas, né? Como todo psicólogo, né? A gente faz perguntas para ajudar nessa elaboração, nessa desconstrução de algumas compreensões, né? E construir novas compreensões. Aqui a gente está vendo uma breve, né, bem compacta linha do tempo da história do suicídio. Como o suicídio foi visto, né, ao longo da história. Mas aqui, pela nossa questão de tempo, eu não vou focar em todos nesses tempos. Eu vou focar aqui na Idade Média, né, aqui no número 3, em que na Idade Média, com o cristianismo, né, o suicídio ele era visto como um pecado mortal, como uma ação demoníaca, né? E, consequentemente, essas compreensões geravam punições, inclusive ao corpo da pessoa que tinha morrido através do suicídio. O corpo passava por algumas, digamos, rituais. Por exemplo, uma pessoa que morria por suicídio, o corpo dela, para sair da casa dela, teria que sair por uma janela, porque acreditava-se que se saísse pela porta, o espírito iria assombrar aquele lar. E eu estou contando a mais simples, né? Tem muitas outras situações um tanto estranhas, né, que se aconteciam naquela época. E aí, com isso, se resultava numa condenação cristã. A sociedade punia não só o corpo da pessoa que morreu por suicídio, mas também a família enlutada. Então, vou avançar um pouquinho na história para que a gente possa ir observando, né, as transformações dessas visões, né, das representações sociais em relação ao suicídio. E vou pular aqui já para o século XVIII com o romantismo, né? Naquela época, o Goethe, né, escreveu o livro O Sofrimento do Jovem Werther, em que gerou uma comoção popular imediata, né? E aí, com muitas pessoas jovens lendo esse livro, em que era relatada toda a história do sofrimento daquele jovem, o Werther, em que ele contava todo o sofrimento devido a um amor não correspondido, e aí, no livro, conta toda a história da morte dele, que foi através do suicídio, mostra o método utilizado,
organizado. Então, nessa época, foi identificado um grande número de jovens morrendo através do suicídio e com uma característica idêntica, né? Então, surgiu essa questão do efeito da morte imitativa, né? Por contágio. E que, por isso, hoje, na suicidologia, a gente utiliza o termo efeito Werther, por se remeter a essa época, né, em que se comprovou esse efeito contágio, que comprova que a forma como nós nos comunicamos sobre suicídio é muito importante, deve ser feita de forma embasada cientificamente, com toda a segurança. E aí, pulando um pouquinho, mas indo direto para nosso tempo, né, ali século XX e século XXI, com todo o caminhar dessa história das compreensões sobre o suicídio, chegamos no século XXI, em que ele é compreendido agora com um enfoque científico, né? A questão de que ele passou a ser compreendido com fatores multifatorial, multicausal, não era mais visto como antes de formas incoerentes, equivocadas, né? E ele passou a ser visto como um fator, como algo, um fenômeno que acontece com base em fatores biopsicossocial, mental, e não mais tão reduzida a questões, né, com base em fontes, em questões nada científicas. Isso vem a OMS, né, trazendo como, já afirmando o suicídio como problema de saúde pública, né, global, chegando os últimos dados, né, a ter 703 mil mortes por suicídio ao ano, e que isso gera uma média de 135 pessoas enlutadas por suicídio. Então, dá para se ter uma dimensão, né, da magnitude do fenômeno do suicídio como algo que realmente precisa de uma atenção através de políticas públicas, né, para se evitar, como a Terezinha muito bem explicou, o máximo possível. Né? Não é possível se falar em suicídio zero, mas a gente pode se trabalhar a prevenção no sentido de proteger vidas e facilitar todos os processos, né, de acessibilidade a esses cuidados. E então, em seguida, né, vem todos os protocolos, né, da OMS informando como trabalhar a prevenção, intervenção e pós-venção do suicídio. Com essas informações desse histórico, a gente chegando no nosso ano, né, no nosso tempo, em 2025, a gente constata consequências, né, sociais e simbólicas vindas de todas as épocas. Eu dei um destaque, né, à Idade Média, porque é uma das mais fáceis de se identificar exemplos, né, desse imaginário social em torno do suicídio. Sempre que eu falo sobre isso, eu lembro, Terezinha, né, da época em que eu me tornei enlutada por suicídio e que uma pessoa me perguntou: Dani, eu soube que seu pai faleceu, de que ele faleceu? E eu respirei fundo, né, consegui falar e disse: morreu de suicídio. E essa pessoa na minha frente se benzeu. E aí eu, poxa, está atribuindo ao quê? A pecado? Então, não posso falar sobre a minha dor, a minha perda. O que tem de diferente nesse luto? Né? Foi uma das coisas que me fez buscar psicologia para poder entender, né? E hoje está cursando a especialização. Então, esse imaginário social resulta, né, em censura moral que desconsidera, né, o sofrimento psíquico que a pessoa pode estar passando, punições religiosas, né? Se a gente olhar para a Idade Média como era visto o suicídio, né? Era um pecado, era um pecado mortal, era uma possessão demoníaca, né? Se aquela pessoa era religiosa, ela não tinha Deus no coração, né? Se tirasse a vida através do suicídio. E aí eu coloco aqui Idade Média versus ano 2025. Hoje, a gente encontra ainda hoje todas essas situações atravessando a sociedade em pleno ano 2025. Né? Então, a gente hoje vê uma pessoa, né, que se diz religiosa, que de grande alcance em uma rede social, afirmar que uma outra pessoa religiosa que tirou a própria vida não era uma pessoa religiosa, não tinha Deus no coração. Então, a gente vê que essa pessoa dita religiosa, hoje, em pleno ano 2025, ela não está em 2025 nesse ponto. Ela está na Idade Média.
né? Ela desconsidera a dor da família enlutada por essa pessoa que morreu, por ainda estar carregando, né, preconceitos, tabus, os estigmas, tudo que vem lá da história do suicídio. Quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a história do suicídio, Minoas, um francês, né, historiador, que conta toda a história do suicídio, né, de como se deu ao longo do tempo, que faz a gente entender porque que hoje ainda é tão distorcida, né, as compreensões, é tão equivocada, tão atravessada ainda por uma carga moral que impede, né, invisibiliza, que silencia as pessoas que estão fragilizadas, em vulnerabilidade, né, e pessoas enlutadas por suicídio, que tanto precisam expressar sua dor, mas um luto que poderia ser vivido como outros, né? Quando a gente vê a morte por suicídio, por outras causas, vamos supor, um câncer, né? A pessoa fez o tratamento, lutou tanto para viver, queria tanto viver, mas quando é uma pessoa que adoeceu de alguma forma, ou que, né, psiquicamente, ou tirou a vida, que tem um transtorno ou não, né, que não obrigatoriamente está atrelado a um transtorno mental, tem um tabu duplo, né? Se falar de morte é um tabu, por suicídio é um tabu duplo. Então, tudo isso acarreta num impacto numa campanha como o Setembro Amarelo, né? Falta de embasamento científico em campanhas, por exemplo, né, a do Setembro Amarelo, principalmente no Setembro Amarelo, né, que a nossa luta é estender, conscientizar, que deve ser falar com frequência, a campanha deve ser constante, né? Mas dentro do Setembro Amarelo, por essa questão de ser 30 dias, a gente vê essas compreensões nada embasadas em dados científicos, impedindo, né, a qualidade da campanha. Dani, quando você fala da religião, né, de como alguns líderes religiosos eles interpretam, né, o suicídio como algo ainda como pecado, né, não leva em consideração a questão do adoecimento, do sofrimento, né, de uma série de fatores aí, as questões sociais, e aquela coisa de medir com a régua, né, então tem o falar de prevenção, falando: "Ah, mas eu passei por tanta coisa pior e não fiz isso", né. Então, são situações que as pessoas elas não às vezes eu penso assim: "Poxa, a pessoa não parou para pensar no que ela está falando?". Né, uma pessoa que tem um alcance tão grande que né, que a gente viu algumas semanas atrás aí, um fato, a pessoa tem um alcance tão grande e assim, sabe, comparar, né, comparar as vidas das pessoas, as situações, e não levar em consideração que é um adoecimento e um sofrimento muito grande quando a pessoa morre por suicídio. Uma coisa também que a gente percebe, né, no Setembro Amarelo, aqui a gente tem um cuidado muito grande com palavras, né, a gente sempre está com a questão de palavras, palavras que acolhem, palavras que abraçam, da questão do cometer, a palavra cometer, né, que também vem com essa questão carregada de preconceito e de julgamento, porque está baseado também nas questões lá da Idade Média, né, de que a pessoa ela cometeu, então pode ser um crime, cometeu um pecado, e também a outra palavra que me incomoda muito, né, que assim, que é colocar o suicídio todo no mesmo balaio e falar que são todos iguais, quando fala que o suicídio é uma escolha. Então, escolha não é assim, não que todos tem pessoas que escolhem, sim, realmente, mas, né, mas não são todos os casos, né, Sim. porque é multifatorial, então não dá para falar que todos foram uma escolha, né, então, Sim. São várias coisas que acontecem no Setembro Amarelo, mas essa questão, assim, que eu acho que pega muito é a questão da religião, das pessoas, dos líderes religiosos falarem coisas assim, usarem essas palavras que podem, né, que ao invés de acolher, elas machucam, né, que elas denotam uma coisa que o enlutado, quando ele escuta, ele se sente diminuído cada vez mais em sua dor e julgado, né? E quando também tem a questão das frases motivacionais, como se a pessoa estivesse em sofrimento, ela só escutar algumas coisas
algumas frases motivacionais, e tudo bem, está tudo certo, e vamos que vamos, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho que incomoda muito, e eu vejo como que não ajuda, né? Pelo contrário, pode até atrapalhar. Mas pode continuar aí, desculpa. Fica numa superficialidade, né, Terezinha? Não entende a complexidade, que é um fenômeno que não é fácil de explicar realmente. Por isso, quando eu mostro um livro como esse, A História do Suicídio, e fiz questão de trazer um pouquinho, né, por mais de uma forma bem compacta, a história, é porque não dá para se trabalhar no Setembro Amarelo como pessoa leiga, que não seja da saúde mental ou não, né, que seja ou não, sem ter um pouco de leitura, sem procurar uma cartilha, sem procurar algo para poder se embasar um pouco, desmistificar, né? Procurar, por exemplo, no Instituto Vitaleri, que tem diversos materiais gratuitos, muito didáticos, né? Assertivos, que podem ajudar. Quer fazer um post no Setembro Amarelo? Faça, mas lê um pouquinho, vai procurar uma cartilha para ter certeza de que está se expressando de uma forma segura, né? Então, é muito disso mesmo que a gente está aqui hoje, para ajudar a refletir sobre como eu me coloco dentro de uma campanha. Mesmo que eu não esteja no engajamento maior, que seja um simples post que eu quero fazer, eu me sinto, eu desejo, quero participar. É só um post, mas tem que ter cuidado com as palavras, porque quem é que está do outro lado? Né? Então, assim, pessoas que têm grande alcance e popularidade poderiam se dar o trabalho, né, de ler e estudar um pouco para poder aproveitar isso a favor da humanidade, que a gente está falando de um problema de saúde pública global. Né? Então, é preocupante. A gente precisa realmente ultrapassar esses tabus, né, essas questões desses mitos que atrapalham tanto a qualidade das campanhas. Então, vamos lá para mim avançar aqui. E aí, né, para a gente entrar mesmo, mais ainda, aprofundando mais sobre a questão de como, né, se comunicar no Setembro Amarelo, nós estamos agora está chegando, né, a 12ª edição do Setembro Amarelo. E aí a pergunta que eu faço aqui para todos nós já temos atualizado, né, os nossos conhecimentos, né, reforçando o que a gente acabou de falar, né, as nossas reações, as nossas atitudes diante de pessoas com comportamento suicida? A gente aplica, né, práticas éticas responsáveis, baseadas em conhecimento científico e atualizados. E eu grifei atualizados e coloquei atualizados em letra maiúscula, porque a gente não pode mais cair no erro de, na 12ª edição do Setembro Amarelo, ou ano 2025, né, que a gente tenta estender cada vez mais essas campanhas para outros meses, para o ano inteiro, aliás, a gente falar daqueles 90% dos casos de suicídio que podem ser evitados. Esse dado não existe. Né? Houve um estudo na década de 90 de recorte de uma certa população e que se levantou, se falou nesse dado, mas se a palavra é essa, se alastrou realmente essa informação de uma forma totalmente equivocada. E aí como é que fica as famílias enlutadas quando lê esse dado ou escuta isso numa fala de um profissional, às vezes até de saúde mental, ainda replicando essa informação, né? Quando não existe esse dado, não tem como afirmar esse número, né? Uma família enlutada vai olhar e vai dizer, puxa, eu estou dentro dos 10% que não conseguiu salvar a pessoa amada. Então, nós precisamos nos atualizar, de quebrar esses tabus para que a gente possa falar de forma segura, empática, né? Para não estar agravando, nem intensificando mais sofrimentos ainda. Outra pergunta importante que eu deixo para a gente aqui. Nós ainda entendemos que o suicídio causado, é o resultado de um único fator? A gente olha recebe a notícia de que alguém morreu por suicídio, e aí você afirma, foi porque sofreu uma humilhação, foi porque saiu do casamento, foi porque perdeu o emprego.
não dá mais para a gente continuar com essa compreensão. A gente precisa entender que o suicídio ele é multifatorial, existem muitas causas na base, né? A gente olha só para a ponta do iceberg, né? A gente vê aquelas coisas que estavam ali, dava para enxergar, mas esquece que tem toda uma história de vida que aquela pessoa traz. Pode ter uma história de transtorno mental, pode ter uma história de vida da família dela também. Tem vários outros fatores que ela traz ao longo da vida e que aquela situação que a pessoa pode chegar a apontar como foi essa que é a causa, talvez tenha sido o que a gente chama, né, comumente, de a última gota d'água do copo. Né? Então, suicídio é multifatorial, a gente nunca pode reduzir a uma única causa, porque essa única causa a gente pode estar jogando culpas sobre algumas pessoas, né, diante de algumas situações. E isso não é nada coerente, não é justo com quem fica. Né? E aí, estamos desconstruindo mitos, ou a gente continua, né, perpetuando. Então, quando a gente quer se engajar em uma campanha, a gente precisa ler, procurar ter cartilhas, manuais, OMS, já está tudo traduzido em português, é muito acessível para ler um pouco antes de ir fazer uma palestra, antes de fazer uma postagem, antes de se engajar, não importa de qual forma seja. Né? Precisamos desconstruir os mitos, e os mitos, eu faço aqui uma observação, quando estiver trabalhando a questão de mitos, é importante apresentar o mito e logo em seguida, de forma destacada, resumida, mas objetivo, muito didático, explicar por que aquilo ali não é um fato, né? Então, assim, mito e fato, e de uma forma muito didática, para não deixar dúvida por que aquilo é um mito, né? Não dá para desconstruir de qualquer forma. Tem que ter muito cuidado com... E aí, esse cuidado, eu trago essas várias imagens aqui. Hoje, nós temos o CVV, Vitaleri, a BEPS, a Abrases, diversos materiais. Em 2002, quando eu me tornei enlutada pelo suicídio, eu não tinha nenhum desses materiais, eu não tive acesso. A partir de 2013, surgiu o Vitaleri, aí vem a BEPS com as edições do Congresso Brasileiro. Então, tem muita fonte segura de informação para a gente se engajar, desconstruir mitos, lendo esses materiais. É acessível e gratuito, né? Então, assim, tem como... né? A gente se informar cientificamente para trabalhar dentro de campanha de forma segura para quem vai estar nos ouvindo, né? Ou consumindo os nossos conteúdos. Então, antes da gente se engajar, a gente precisa considerar por que precisamos falar sobre suicídio, né? Já surgiu um bocado aqui entre nossas falas, né, Terezinha? Para gerar conscientização, né, sobre um sério problema de saúde pública. Não tem como conscientizar se a gente joga para debaixo do tapete. A gente precisa falar abertamente. A questão é como falar, né? Quebrar o tabu, o medo, o isolamento em torno do tema, né? Facilitar a busca e a oferta de ajuda a quem precisa. Né? Então, assim, comunicar com responsabilidade, protege vidas. Não tem como a gente ficar preso àquele mito de falar sobre suicídio pode dar ideia, pode gerar ideação em alguém. É muito pelo contrário. Né? A gente pode estar dando a oportunidade daquela pessoa liberar toda a sua tensão psíquica e encontrar a verdade de que existe solução em vida. Ela saber que ela não está sozinha, que ela pode contar com algum apoio, né? Que existe profissionais, que existe rede de apoio para que ela possa se superar, né, nesse desafio. Entendemos o poder das nossas palavras, né? E aí, como a Terezinha fez, né, na abertura, o poder que as palavras têm. Quando a gente comunica, né, de uma forma equivocada, a gente pode estar gerando o efeito Werther, né? Que é aquele efeito de imitação, de que as pessoas podem ver aquele conteúdo e já estando fragilizadas, elas podem se fragilizar mais ainda, então pode colocar em risco a pessoa. E já quando a gente pode utilizar o efeito Papageno, né? Que é o efeito contrário do Werther, que é o de investir em fatores protetivos,
né? Quando a pessoa, por exemplo, vê um conteúdo de uma pessoa que passou por uma tentativa, mas que conseguiu apoio, conseguiu se fortalecer e superar aquele momento de crise. Uma pessoa que está com ideação suicida vê aquele exemplo de superação e ela pode imitar esse exemplo, ao invés de imitar através dos exemplos equivocados, quando é o efeito Werther. E uma coisa que preocupa bastante é a questão dos sinais de alerta, não é, Terezinha? Perceba os sinais de alerta, né? Fique muito à vontade, viu, Terezinha? Eu sei que você tem para falar sobre isso. Outra coisa que incomoda muito também no Setembro Amarelo perceba os sinais. Que muitas vezes você vai falar aí ainda, mas muitas vezes os sinais não fazem sentido, porque nós não estamos treinados, nós não somos educados para ver, para perceber. Muitas vezes a gente está tão emocionalmente envolvida que não consegue enxergar. E nem todas as pessoas vão dar sinais. Então a gente vê muito isso no Setembro Amarelo, que além do uso das palavras, os 90%, questão dos 90% e os sinais. Então são coisas assim que vai colocando tudo, né, num copinho ali e vai enchendo também. Então a questão dos sinais é outro ponto também muito importante, que falar, sim, né, mas dá a impressão que é muito simples e é muito fácil. Então, quando aconteceu, né, na minha família, mas você não percebeu? Mas você não percebeu? Né? Então, são coisas que hoje eu sei que algumas coisas, né, a gente fala que depois que acontece, você vai ligar os pontos, fazer costurar os retalhos e ver aqui, né, que aqui, algumas coisas vão contar a história, mas não é sempre que dá para ver. Então, é um ponto muito importante, e a gente se sente muito culpado, né? O enlutado se sente muito culpado devido a isso. Como eu não percebi, como eu não vi, estava na minha cara, mas não é bem assim, né? Não são todos os casos que dão para perceber. E quando às vezes, muitos dos sinais a gente só percebe mesmo depois que já aconteceu, né, Terezinha? A gente olha para trás e diz, ali foi um sinal. Então, quando a gente insiste muito em falar sobre os sinais, acaba que impacta, né, negativamente as pessoas enlutadas. E é como a Terezinha falou, a gente precisa falar, mas é por isso que campanhas, né, conteúdos que a gente vai compartilhar por diversos meios, a gente precisa que seja estruturado, né, de uma forma bem elaborada para saber para qual público, né? Eu vou falar sobre isso já, acho que já é o próximo slide, em que a gente precisa saber para quem a gente está falando, porque vamos supor que seja profissionais de saúde, e a gente vai falar de uma forma bem direta, né, profissionais de saúde mental, a gente vai estar fazendo uma capacitação, mas se são adolescentes, se são pessoas enlutadas, a gente tem que organizar o nosso discurso, o nosso conteúdo, para não estar fragilizando ninguém, né? Para voltar para a apresentação, pronto. Então, ir além, né, de identificar, de apontar esses alertas, dos sinais de risco, a gente precisa usar mensagens que ajudam, de fato, né, a reforçar os fatores de proteção. Às vezes eu vejo alguns colegas preocupados, o que é que eu falo do Setembro Amarelo? Não obrigatoriamente a gente precisa falar sobre suicídio. A gente pode trabalhar a prevenção do suicídio em qualquer período do ano, trabalhando saúde mental. Né? Tudo que favorece a saúde mental, tudo que favorece o bem-estar, qualidade de vida. Então, tudo isso, tudo que gera fator de proteção, né? Gera esse efeito papageno, né? O efeito protetivo, de fato. Né? Então, trazer nos nossos conteúdos, trazer esperança, valorização da vida e alternativas saudáveis para lidar, né, com crises e estresse. Claro que aqui não é de uma forma superficial, colar um cartazinho num corredor de uma escola, de uma empresa, e achar que a participação da campanha está feita. Não é só isso, né? Tem que ter todo o embasamento, tem que ir além,
Não dá para simplificar tanto um tema que é tão importante, que é um problema de saúde pública. Né? Então, relatos de histórias de superação, como eu já falei, falar da importância, né, de pedir e oferecer ajuda, mas também não é só sua vida é importante, se tem vida sem jeito, peça ajuda, né? Tem que indicar onde encontrar ajuda, tem que indicar como buscar ajuda, né? Vai além do apenas dizer, vai ali, busca ajuda, viu? Tem que ajudar a pessoa a buscar essa ajuda. Então, não dá para ficar nessa superficialidade mesmo. Falar da importância de pedir e oferecer ajuda, né? Informações precisas sobre onde e como buscar ajuda, né? Que eu já falei. E aí, aqui é onde eu gostaria de me deter mais, Terezinha, e que eu convido você a comentar também, compartilhar seus exemplos que você traz. Durante o Setembro Amarelo, é muito comum a gente ver diversos tipos de falas, de comentários em posts, né? Totalmente incoerente, que machucam realmente, intensificam o sofrimento de pessoas que estão fragilizadas, né? Então, não se tornar aquilo ali, tratar de forma sensacionalista, né? Postar demais aquele mesmo assunto repetitivo, né? Romantizar o tema suicídio. Agora encontrou a paz, foi um ato de liberdade, a gente escuta essas coisas, então assim, são expressões que acabam romantizando e normalizando o suicídio como uma possível caminho de solucionar problemas. Né? Então, a gente não pode simplificar de uma forma que machuque. Né? Evitar frases simplistas. É só pedir ajuda, seja forte, se tem vida, tem jeito. A gente vê isso em cartõezinhos de Setembro Amarelo, em cartazes, banner pronto, os famosos kits, né, de Setembro Amarelo, diversas situações em que a gente vê uma superficialidade que acaba banalizando, né, o tema, a campanha como um todo. E não pode ser assim. Não reforçar estigmas, né? É fraqueza, é covardia, é coragem. Às vezes dizem que é coragem também, é falta de Deus, né? Não culpabilizar, por exemplo, frases como a família não percebeu sinais, como a Terezinha acabou de dizer, né? As pessoas perguntam, mas você não percebeu? Mas como foi que vocês ajudaram para poder saber o que faltou, né? Então, isso impacta diretamente as pessoas enlutadas. E a gente precisa considerar que entre os fatores de risco para o suicídio está ser uma pessoa enlutada pelo suicídio. Isso não significa que toda pessoa enlutada vai uma hora apresentar ideação suicida, não, de forma alguma. Mas a depender de cada história, né? Da história de vida e do suporte que ela tem, inclusive do social, né? Através de uma campanha, ela pode ser afetada. Então, muita atenção quanto a isso, né? Não descrever métodos utilizados, isso é das piores coisas que eu vejo, né, em posts, em panfletos que se utilizam dentro de campanhas. Não coloca imagens, né, a questão gráfica não deve ir para esses posts. Porque imagina uma pessoa que está atravessando um momento de crise, está apresentando a ideação suicida e ela acaba vendo um post que está mostrando lá um método, está ilustrado, né, com um método de suicídio. Como é que essa pessoa vai se sentir? O que é que isso vai significar para ela? Então, é aquela velha história, nós podemos falar sobre suicídio, nós devemos jogar luz sobre o tema, mas tem que ser de forma muito coerente, responsável, segura, porque se a gente está se engajando, é para promover proteção, né? E não colocar em risco. Então, nada de colocar, detalhar métodos, ou até mesmo citar locais onde o suicídio aconteceu, nem citar, nem dizer o endereço, nada disso. Porque isso impacta negativamente, diretamente a pessoa que está fragilizada. Não usar imagens, né, vídeos, áudios ou links relacionados ao suicídio. Aqui eu trago uma observação bem importante. Terezinha, a gente já falou, a gente trocou algumas informações sobre isso, a gente conversou. Um influenciador, né,
redes sociais, eu entendi que era com a boa vontade, com a melhor das intenções, né? Mas fez um vídeo, uma produção toda, uma coisa bem produzida, mas ele simulou uma situação de um suicídio. A imagem, a primeira imagem você já vê é uma cena de um suicídio, e tem todo um diálogo com a base na questão religiosa. Então, eu, como pessoa enlutada pelo suicídio do meu pai, quando eu ouvi, eu disse, poxa, quanto julgamento, quanta condenação, quanta carga moral tem nesse discurso. E aí, totalmente equivocada. Eu vi a boa intenção, mas totalmente equivocada. Então, nada de cenas que ilustre, né? Que desenhe algo relacionado ao suicídio. Não divulgar cartas e bilhetes, isso é uma das coisas que, infelizmente, é muito comum, né? Uma pessoa que está fragilizada, pensando que a vida não tem mais sentido, e aí ela vê uma carta de alguém que tirou a própria vida. Como essa pessoa vai se sentir? Então, a gente sempre, quando for produzir um conteúdo, a gente precisa pensar quem vai ter acesso a isso, como essa pessoa pode se sentir, porque isso vai balizar, né? Ou se a gente está produzindo um conteúdo seguro ou não. Não simplificar as causas, né? Como a gente já falou, não dá para apontar para a ponta do iceberg e dizer que o suicídio aconteceu por aquela causa, por uma soma de vários fatores. Daniela, quando essas coisas, né, eu tenho várias histórias aqui para contar sobre essas situações, né? E algumas pessoas, elas realmente fazem na boa intenção, né? Tentando ajudar, achando que está ajudando, como se fosse assim, dar um choque de realidade, igual esse vídeo que você falou, né? A pessoa fala assim, não, por que você não pediu ajuda antes? Agora, sabe, assim, aquela coisa de você não deve nem. Olha, você que tá pensando nisso, olha a situação que você pode se colocar e colocar os outros, a família. Então é muito. A pessoa ela acha, né? Ela, ela acha que aquilo ali vai ajudar, vai dar um choque de realidade na pessoa que está sofrendo. Fala, não vou fazer isso porque vai acontecer isso, isso e isso. Então, é muito raso, né? É um pensamento assim muito raso e prejudicial, porque mostra o método, faz julgamento, né, moral. Então, né, chega a mencionar que a pessoa foi fraca. Então, se a pessoa está naquela situação, depois ela vai pedir ajuda. Nesse caso aí, é uma pessoa religiosa, ligada a uma religião, né? Então, assim, são muitos os casos, e eu tenho várias, como eu falei, várias histórias, e de carta, que toda vez que fala de carta eu fico engasgada, porque aconteceu, isso foi um profissional que fez, um profissional de saúde mental. Inclusive escreveu livros sobre suicídio, sobre prevenção de suicídio. Houve uma morte numa universidade e a pessoa deixou uma carta pública no Facebook. Essa profissional pegou a carta, publicou num grupo aberto do Facebook e pediu para que as pessoas comentassem a carta. Eu achei aquilo um absurdo, porque se fosse um leigo, você pegar uma carta, publicar na sua rede, falar, olha aqui essa carta aqui. Porque o que acontece muitas vezes também com o enlutado é que ele, quando, né, ele se vê na situação, ele quer ajudar, então ele fala, olha, quer ajudar ou quer mencionar, quer mostrar para as outras pessoas que não foi só com ele, então acontece um suicídio que é público, ele vai lá e começa a compartilhar, né, as histórias, enfim, mas ele é leigo, ele não sabe, né, ele não está ali, ele não é todo enlutado que vai estudar, que vai saber. Então, o nosso papel aqui é esse, né, de estar informando que esse tipo de situação não é legal fazer, não é correto. Então, essa profissional, ela fez isso, fui lá, conversei com ela, falei, olha, o que você está fazendo é errado. Você está indo contra a OMS, as orientações da OMS. Aí ela respondeu, mas isso se faz necessário, porque se a pessoa deixou público, é porque ela quer que a gente comente.
Então, eu achei aquilo tão absurdo, mas tão absurdo, que eu falei, como é, né? E essa pessoa até tentou, a gente tentou até uma aproximação uma época, como é que eu vou confiar numa pessoa dessa? Sabe, assim, como é que eu vou achar que essa pessoa faz um trabalho ético tendo uma atitude dessa? Eu até entendo, assim, você vai pegar uma carta, vai fazer num grupo de estudos fechados para profissionais, você pegar uma carta e estudar é uma coisa. Agora, você num grupo de Facebook aberto, público, fazer um negócio desse, eu achei, assim, o cúmulo do absurdo. Então, é muito, né, eu falo assim, são muitas situações que beiram o absurdo das pessoas não terem noção de como isso machuca. Eu falei, gente, aí eu falei para ela, é falta de respeito com a família, sabe? Sim. É falta de respeito com a família. Mas a pessoa ela não quis saber, ela quis saber assim, poxa, o cara deixou assim, um E, estudo aqui, eu vou fazer uma, sabe, dá para estudar, para extrair um monte de coisa. Então, assim, eu achei assim, muito banalizou, na verdade, não respeitou nem, né, mas deixou público, é porque ele quer que a gente, ele queria, foi um pedido, sabe? Então, assim, é muita coisa que acontece, e a questão do compartilhamento, né? Como eu falei, as pessoas, às vezes, elas acham que estão fazendo uma coisa legal e começam a compartilhar foto, começam a compartilhar histórias, vídeos, e isso vai se para em alguém que está vulnerável, que tem, né? Então, assim, são muitas coisas aí que prejudicam, né? Que atrapalham a prevenção, que podem, ao invés, né? Novamente, ao invés de ajudar, pode ser que acabe atrapalhando. Mas, enfim, é esse o ponto que eu queria falar. Exatamente, Terezinha. E quando a gente fala, nós estamos aqui falando nessa live, sei que tem pessoas aqui de diversas áreas, né, da saúde mental a professores, estudantes, de toda a área. Mas é lamentável quando a gente vê profissionais de saúde mental ainda sem buscar essas informações. Eu, que sou psicóloga, que busquei os conhecimentos em suicidologia dentro da minha graduação, eu entendo as deficiências que teve através da graduação, mas hoje é inevitável. Vai trabalhar como psicólogo ou psiquiatra ou qualquer outro profissional dentro da saúde mental, não importa a área de atuação, o tema suicídio vai chegar e a gente precisa estar habilitado, capacitado para falar. Esse mesmo vídeo que eu citei agora como exemplo, na época que eu vi, eu entrei, vi os compartilhamentos e vi que tinha psicólogos que tinham compartilhado esse post. E aí eu fiz isso, eu tenho esse movimento de quando eu vejo, eu vou lá e converso. E aí acabou que eu fiz um texto padrão, educativo, pedindo licença, de forma muito respeitosa, e fui lá colando no direct de cada um daqueles, de vários, né? E vi que e denunciei vários posts. Então, assim, Setembro Amarelo, a campanha, né, de conscientização, de cuidados em saúde mental, não é só em setembro, é em todos os dias do ano. Quando eu vejo posts, por exemplo, de uma nota de pesar de falecimento de uma pessoa religiosa que está sendo, né, condenada, ou de um psicólogo, como é que pode um psicólogo morrer por suicídio? Então, assim, a gente fica vendo esses julgamentos nos comentários e quem postou não pode, aquela historinha dos memes, né? Postei e saí correndo, não pode ser assim quando se trata de temas sobre suicídio. Mas se é uma postagem que você quer se engajar, posta e tem que ficar observando, tem que reservar um tempo para se responsabilizar pelos conteúdos que vão aparecer nos comentários. Né? Então, assim, qualquer época do ano, quando a gente vê uma divulgação de informação de uma morte por suicídio, principalmente quando é de alguém conhecido, famoso, né? Isso tem uma repercussão maior, postou, observa, supervisiona esses comentários, não dá para deixar, porque entre outras pessoas se depara com aqueles comentários e quem é que está lendo tudo aquilo? Então, assim, hoje existe, eu estou fazendo a especialização, mas existe muito conteúdo. Ó, que para quem quer trabalhar em campanhas,
né? O livro da Karen Scavacini. E eu digo muito, eu brinco muito, eu divulgo de graça, eu pago para divulgar, porque eu lembro como eu cheguei a julgar o meu pai, porque eu não tinha os conhecimentos. Para mim, perder os preconceitos, desmistificar tudo isso, eu tive que estudar. Claro que ninguém vai ter que estudar psicologia e se tornar um suicidologista para entender, mas foi por isso que eu coloquei aquela imagem, com tantas cartilhas, com tantas coisas importantes, pessoas enlutadas, está aí a Brase com a cartilha da Brases, né? Para se informar, para saber que existe, né, caminhos através do conhecimento de a gente se atualizar mesmo, né? Encontrar essas informações que facilita todo o percurso de trabalhar numa campanha ou, né, como pessoas enlutadas ou com ideação. Terezinha, deixa eu combinar uma coisa com você. Nós estamos chegando já aqui nos últimos minutos, né? Aqui já menos de 10 minutos para a gente terminar. Sim. Eu acredito que talvez dê para a gente terminar, mas não dando tempo. A gente pode concluir no YouTube mesmo e o pessoal do Instagram migrar para o YouTube? Sim, avisando aí já, pessoal. No YouTube nós iremos continuar, se passar de 1 hora, tá? Pronto, eu agradeço. Pode continuar. Já está pertinho, né? Mas só para garantir, se por acaso completar 1 hora e a gente tiver concluído... Tem alguns comentários que a gente tem que fazer aqui também. Então, vamos... Para a gente responder qualquer questão, então a gente já fica combinado assim. Então, aqui já... Né? Então, aqui um ponto bem importante, né? Que já surgiu um pouquinho sobre para qual segmento estarei comunicando, né? Não importa aqui qual é a área. Se você vai dar uma palestra no Setembro Amarelo, se você vai participar de uma roda de conversa, se você está participando apenas como um integrante ali, você não vai estar na fala, mas as suas participações numa roda de conversa, por exemplo, tem que ser bem pensada. Então, para qual público nós vamos estar falando? A gente tem consciência de que as taxas, né, olhando a epidemiologia, existem grupos que têm mais, os índices de suicídio são mais elevados, como, por exemplo, em pessoas LGBT. Então, a gente tem que personalizar a nossa fala, o conteúdo que a gente vai apresentar, tem que conhecer quais são os desafios daquele segmento, né, que a gente vai estar se comunicando com ele. Então, não dá para generalizar. Uma mesma palestra eu posso dar para todos esses grupos, de modo algum, né? A gente precisa entender que o engajamento vai acontecer em diversas áreas, né? Escolas, universidades, nas mídias, em ambientes de trabalho, né? Serviços em saúde, a gente pode estar fazendo, eu, por exemplo, como psicólogo, fazendo a capacitação para outros profissionais de saúde. Então, são esses diversos espaços em que o engajamento, né, que a campanha vai estar acontecendo e que cada espaço desse requer um posicionamento, uma forma de lidar e que isso precisa, sim, ter conhecimentos e estudos para que a gente possa personalizar de acordo com cada necessidade, né? E aqui é um ponto mesmo importantíssimo que eu não queria terminar de forma alguma hoje aqui, esse nosso encontro, sem trazer esse ponto. Tem um propósito ético. Eu estou me engajando com que objetivo? Né? Terezinha já soltou o sorriso aí, porque isso aqui é uma preocupação muito grande, né, Terezinha? De todos nós que trabalhamos com a prevenção, né, com a pós-venção, profissionais diversos, de diversas áreas, né? Às vezes psicólogos, às vezes profissionais de marketing, talvez de outras áreas também, entram na onda do setembro, do calendário das cores, né? E aí todo mês uma cor diferente, e aí materiais prontos, kit Setembro Amarelo, palestra pronta. E, gente, isso é muito perigoso, muito mesmo, né? E a gente tem que se perguntar, o meu engajamento promove apenas visibilidade, likes, né? Ou lucratividade? Ou realmente constrói diálogo, pontes de cuidado? Porque toda atividade de prevenção tem que gerar realmente esse diálogo. Você não pode fazer, eu me lembrei agora de Paulo Freire, né? Educação bancária. Você chega lá, joga informação e vai embora e deixa lá as pessoas com todos os seus sentimentos mexidos. A gente precisa, primeiro, saber quem são as pessoas, qual é a realidade daquele contexto, preparar personalizado para aquelas pessoas
e gerar diálogos, ter tempo para dialogar, saber, ter feedback, saber se alguém teve alguma emoção mobilizada ali. Tem que ter um suporte antes, durante e depois. Então, será que uma palestra pronta vai dar de conta de eu fazer uma palestra para um grupo de pessoas LGBT e depois a mesma palestra para um grupo de pessoas idosas ou adolescentes? É perigosíssimo. Não pode esquecer que tem que ser personalizado e não dá para, mas eu vou ler a cartilha, eu estudo tudo direitinho. Mas e se lá na hora surgir uma pessoa que traz uma pergunta, ou ela demonstra uma emoção, ou ela conta, eu estou com ideação suicida, ou eu já passei por uma tentativa e eu estou pensando novamente. Você vai dar de conta? Com os estudos básicos de uma cartilha, de uma apostila, de uma palestra pronta? Então, é perigoso, né? Então, a minha participação deixa um legado além do Setembro Amarelo. Então, eu faço uma cartilha só no Setembro Amarelo, mês que vem eu já estou fazendo a cartilha rosa, né? Então, assim, tem que haver uma continuidade, algo que fique de forma saudável, segura, protetiva e que tenha continuidade, que quando o mês virar, não esqueça que saúde mental importa 365 dias ao ano, né? E uma coisa, eu coloquei aqui essa dica, se o Joseval puder colocar aí no chat, né, para poder a gente, para o pessoal buscar, quem não conhece ainda, o psicólogo Tiago Bloss, ele escreveu esse artigo em 2021 e eu achei incrível, eu gosto muito, eu indico todo ano para todo mundo ler, principalmente para essas pessoas que produzem palestras prontas, né, e para as que compram também. Setembro Amarelo, prevenção ou mercantilização? É incrível esse artigo. Leiam, vale muito a pena. Façam um print aí da tela, né? Digitem aí e procurem o artigo depois. E já estamos finalizando. Reconheço meus limites pessoais. Eu me disponho a participar de uma campanha do Setembro Amarelo, mas eu estou preparado? Vai surgir demandas, emocionalmente falando, né? Eu vou dar de conta, eu vou conseguir dar suporte. Eu abro o meu direct, né, Terezinha? Eu deixo o meu direct aberto para você falar. É perigoso isso também para a pessoa que vai desabafar e talvez para você também, né? Você vai dar de conta das respostas que você vai ouvir, né? Então, assim, não é todo mundo que dá de conta disso. E quando um posta faz isso, aí outro vai imitando também. E quando chega as respostas de alguém que está verdadeiramente precisando de apoio, a pessoa que ofereceu pode não dar de conta. E a depender das respostas que dê, pode colocar a pessoa em risco, né? Então, eu estou preparado para lidar com perguntas de reações emocionais do público? É necessário me capacitar ou posso convidar, né, alguém capacitado para falar por mim? A gente pode se engajar dessa forma também, organizar uma campanha convidando profissionais habilitados, né? E invisto no autocuidado. Eu faço psicoterapia, eu me cuido, eu me percebo também as minhas próprias demandas, né? Então, tem que ser, cuidar do outro não significa se negligenciar, né? Então, quer se engajar? Esteja bem também para se engajar, né? Então, uma coisa que não pode esquecer, né? Escapou isso durante as minhas falas, em todo e qualquer tipo de comunicação, deixar os canais de ajuda. CVV, CAPS, Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Corpo de Bombeiro, Polícia, Mapa Saúde Mental, onde tem serviços de psicologia gratuito, né? E é isso, esse aqui é o meu último slide. E agradeço demais, Terezinha, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço, Daniela. E a gente vai encerrar no Instagram, mas continuamos para responder as perguntas no YouTube. Então, quem puder ir para lá para a gente continuar continuar o bate-papo, né, e responder as perguntas aqui que ficaram, tanto no Instagram como no YouTube, tá? Então, agradeço. Eu vou finalizar aqui só para finalizar no YouTube, no Instagram, mas nós vamos continuar e para falar que a Abraço também vai fazer um mês dedicado ao sobrevivente enlutado.
Então, nós faremos algumas ações para enlutados, né? Então, para dar uma amenizada nesse mês, que é bem pesado para muita gente. Então, nós vamos fazer voltado ao. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, nós vamos postar lá as ações que nós vamos fazer. Bom, então, vamos lá agora. Continuando, eu queria falar, Daniela, sobre as questões, né, de da na verdade, o setembro virou, não só o setembro, mas todos os meses, né, mas o Setembro Amarelo, principalmente, uma vitrine, né, é uma vitrine. Então, quando acontece, eu percebo isso, dos anos que, né, esse meu nono Setembro Amarelo. Então, quando começou, que eu descobri lá em 2017 que existia, eu fiquei encantada. Isso eu falo todo ano. Eu fiquei encantada porque eu não tinha informação e eu acreditava que se eu tivesse informação que eu aprendi, né, naquele período, talvez a história fosse outra. Uhum. Porém, com o passar do tempo, eu fui percebendo que as coisas que eu escutava, né, porque assim, estava sendo convidado, tanto eu como o Joseval, nós éramos convidados para falar, para contar nossa história em algumas ações, algumas palestras, e a gente sempre ficava por último. Sempre ficava por último. Sempre deixava eu e o Joseval por último para falar, ou os outros enlutados que estavam lá para dar depoimento por último. E a gente ficava ali escutando as pessoas falar, então, profissional, então, você via muito a coisa dos 90%, sempre batendo muito na tecla dos sinais, e com frases motivacionais. Então, assim, eu fui percebendo, eu falei, mas, sabe, assim, não uma coisa que... Até que um dia, em 2019, eu participei de uma palestra, de uma palestra que foi organizada por um pool de igrejas evangélicas. Várias denominações se juntaram e fizeram um evento. E convidaram uma líder religiosa para falar, uma pessoa muito importante, de uma grande denominação, não vou falar aqui o nome para não, né, mas enfim. E ela falou umas coisas assim desatualizadas, dados desatualizados, e falou do sobrevivente lutado. Ela falou, eu não conheço ninguém, porque as pessoas têm vergonha de falar, né? E ela sempre, nas falas dela, ela sempre direcionava que a culpa do suicídio era falta de fé, então, assim, sabe, sempre, e aquilo me incomodou muito, me incomodou demais. E fora um outro profissional que estava, que falou dos 90%. Então, eu fui percebendo que, por mais que esses profissionais eles sejam bons na área deles ali, alguma coisa, tem uma certa relevância, eu via que era assim, eu meio que copia e colo. Então, pegou a frase ali, porque a frase dos 90% virou um slogan. Virou um slogan. Então, assim, 90% poderia ser evitados. 9 entre 10 suicídios poderiam ser evitados. Aí, fazendo assim, vem aqui no meu consultório que se você está com problema, não vai acontecer com você. Então, eu fiquei preocupada. Escrevi até na época, fiz escrevi, o texto chamava suicídio, não, prevenção, não é prevenção, assim, mas falando da incoerência, da prevenção e a incoerência. Por quê? Porque se bate muito na tecla, lógico, o Setembro Amarelo foi criado por uma entidade que são de médicos, então, assim, é uma entidade dos profissionais da área. Então, eles vão falar da medicalização, tá? Busca ajuda na medicina. Sim. Né? O Setembro Amarelo não é uma campanha feita pelo governo. Está no calendário do governo, mas não é feito pelo governo. Ele é feito por uma entidade, por uma associação, né? Igual a gente aqui, né? De uma associação, mas eles têm muita força. Então, a campanha é voltada para a parte da saúde mental. Então, assim, é importante, muito importante falar sobre isso, muito importante. Mas tem os outros fatores. Então, quando eu comecei a ver a incoerência das falas,
né, de esse negócio de bater na tecla, porque eu já, assim, sabe, as pessoas, quando eu falava do 90%, do que eu entendi do 90%, do que foi me explicado, e eu fui atrás para saber, porque eu queria saber de onde tirou, descobri onde tirou, eu só não descobri quem começou ainda a falar, mas eu não, né, eu tenho as minhas, quem começou a falar e como disseminou, então, ficou uma coisa assim que, quando eu pude, e eu tive a chance de chegar na entidade e falar, pessoal, está errado, para pensar, vai refletir, começa a perceber, não dá, não é isso, não existe, se fosse assim era fácil, mas não é, vocês estão vendo que não é, os números só aumentam, não é só procure um psiquiatra ou vá no psicólogo, é muito mais que isso. Conseguir que uma entidade parasse de falar dos 90%, né? Então, é de insistir, de falar assim, gente, vocês estão errados, olha como a situação dos enlutados como fica. E é uma coisa assim que aí depois vem o doutor Neuri, né? O doutor Neuri foi em 2018 no programa do Bial e falou, isso não sei de onde tiraram isso. Aliás, sabia de onde tirou, né? Que você explicou, só que assim, sim, foi uma visão equivocada, foi um levantamento equivocado da forma como que a pessoa... então, dá para prevenir, é só cuidar da saúde mental que vai evitar o suicídio. Não seria fácil? Aí você vê assim, a quantidade de pessoas que eu conheci nessa minha trajetória, que os filhos estavam, os maridos, o ente querido estava fazendo tratamento, estava cuidando e tudo mais, e mesmo assim o suicídio aconteceu. Sim. Então, não é uma coisa assim que é fácil e simples. Não é impossível, mas também não é fácil e simples. A gente não estou aqui falando que é impossível, mas aqui eu acredito muito na prevenção, mas da forma correta, não dessas fórmulas mágicas que se vende, não dessas coisas mágicas que as pessoas falam por aí. Então, é uma situação assim que a gente vê, e cada ano que chega, vai chegando agosto, a gente já vai ficando meio que vai ser agora esse ano, né? Como é que vai ser? Então, assim, como a Karen fala, né, da doutora Karen fala, né, marketing amarelo, que as empresas só fazem ações, mas não cuida não está nem aí, passou o setembro, dane-se, não está nem aí para o funcionário se ele está em sofrimento. Então, assim, são muitas coisas, né, que pode ser pensado e podem ser feitos. Então, quando a gente resolveu fazer nessa live para falar de comunicação, de como a pessoa, porque as pessoas realmente elas não sabem. Às vezes elas chegam para mim e falam assim, tudo você fala que não pode, principalmente com o enlutado, né? Falar então pode, você pode falar sobre suicídio, mas você tem que falar corretamente, né? Usar as palavras, saber, né? Por mais que a gente fale dos métodos, que não é para falar método, que não é para publicar carta, que as pessoas ainda continuam fazendo isso. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Vai levar muitos anos ainda. E como eu escutei esses dias de uma entidade falando assim, o Setembro Amarelo foi abraçado pela sociedade, está aí, não vai, né, não vai regressar, não vai, e não tem que regressar mesmo. Eu acho que é importante ter esse espaço, porque foi, né, que nem você falou, não se falava, agora fala, mas a gente tem que aprender a falar corretamente, falar da forma certa. Então, aqui que várias pessoas mandaram perguntas, eu vou fazer a pergunta e você vai respondendo, tá, Dani? Só para... A primeira delas está perguntando se a sua formação foi pelo IPS, pelo IPS lá do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudo do Suicídio. Não, a minha formação em suicidologia está acontecendo, né? Vou concluir no comecinho de 2026, pelo Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, que tem como CEO a Karen Scavacini, que é autora desse livro. E esse livro, Terezinha, como eu já falei, né, eu gosto de divulgar porque ele
o título do livro, Suicídio, um problema de todos, como aumentar a consciência pública na prevenção e na pós-venção do suicídio. Ela tem um trabalho lindo sobre isso, porque a gente não... Eu não consigo ver a prevenção do suicídio sem chamar como a população, a sociedade em geral. Mas como a Terezinha estava falando, né, a gente precisa fazer isso com segurança. Então, Instituto Vitaleri, né? Sigam também o Instagram do Vitaleri, que também tem muito material bacana lá. E a doutora Karen é a nossa diretora científica, né? A diretora da Abrace, diretora científica. Vamos lá para... Aqui é um comentário. A pessoa que fez a pergunta, desculpa, eu não falei aqui o nome, é Leta Vasconcelos Real, tá? Que fez a pergunta da sua formação. E a Leta também, ela fez um comentário. Precisa estar bem, ser supervisionada para falar sobre. Perfeito. Concordamos, Leta. Aí a Emilene Barros, ela fala que os 90% pode ser evitado. Para mim, é a pior fala para um sobrevivente. Para mim também, viu, Emilene? Também concordo com você. De novo, a Leta, ela falou dos fatores tá pequena aqui, eu estou chegando direito. Predisponentes e precipitantes. Se você quiser comentar rapidinho sobre os fatores predisponentes e precipitantes. O que são, né? Lembra, perdão, qual é o nome da pessoa? Leta Vasconcelos. Tá, Leta. Lembra da imagem, Leda, do iceberg que eu coloquei nos slides, né? Visualize aí um iceberg. É comum a gente, quando as pessoas receberem a notícia de um suicídio, já perguntam, e por que foi? Já tem um impulso de querer saber qual foi a causa, né? A busca dos porquês, né, Terezinha? A eterna busca dos porquês. E que isso... Olha ele aí. Então, os fatores precipitantes e os predisponentes, se você visualizar o iceberg, você olha para essa ponta que está fora da água, né? Você pode considerar aí como os fatores precipitantes. Por exemplo, perder o emprego, algo pontual, algo que desencadeou a crise. É o que a gente chama de gota d'água do copo. Né? Era um copo que já estava cheio e aconteceu um evento estressante que acionou a crise. Os fatores predisponentes é toda essa parte do iceberg que a gente não consegue ver se a gente não mergulhar para conhecer. Então, a história de vida, se a pessoa tem uma história de transtorno mental, qual é a história de vida da família, a história de transtorno mental em relação à família, violências de diversos tipos, né, possibilidades de violências vividas ao longo da vida. Então, assim, tudo que compõe a história de vida da pessoa, né, passada, então, são os predisponentes, né? Agora, o precipitante é aquilo que precipita a crise. Então, é essa a principal diferença, e que a gente compreendendo bem isso, a gente desmistifica, né, e desconstrói essa ideia de que suicídio, foi por causa disso. Fulano morreu, mas ele tinha tudo, mas morreu só por causa disso, porque não passou no concurso. Não é. É multifatorial, é algo muito mais profundo, é muito mais complexo do que isso que a gente consegue ver a olho nu, né? Então, a gente, só conhecendo muito a história de vida da pessoa para imaginar, eu considero que a gente nunca vai saber de fato os porquês, né? Porque a pessoa levou as respostas, não tem como a gente saber. Mesmo quando uma pessoa afirma uma causa, os motivos em uma carta, nem isso explica. É multifatorial, a gente nunca pode esquecer. É bio, psico, social, mental, pode colocar o espiritual, né? Então, diversas causas na base. Então, predisponente é aquilo que a gente consegue ver, precipitante, né? E predisponente é essa parte funda do iceberg que a gente precisa mergulhar para conhecer. É isso aí. Um comentário, boa noite, parabéns pelo trabalho de vocês. É importantíssimo essa rede de apoio de vocês, que
Janiel Ferreira. Janiel Ferreira. Obrigada, Janiel. A Emilene Barros fez um comentário. Meu filho não deu sinais, parecia bem, tinha planos para o dia seguinte, para o futuro. Minha filha também. A gente também tinha planos para o futuro, parecia bem, e aconteceu. Deixa eu ver aqui outros comentários. A gente precisa, né, Terezinha, entender que da questão da ambivalência, né, a pessoa pode chegar a dar algum sinal ou não dar sinal, né? Às vezes a pessoa faz de tudo para não demonstrar sinais, né? E aí às vezes acontece, né? Então, sinto muito por sua perda, viu? A Nancy Cardoso, a Psidaniela é uma das profissionais que mais admiro e que tem muito estudo nessa área para nos ajudar. Parabéns. Obrigada, Nancy. Você é suspeita, viu? A Nancy continua. Combater o estigma religioso a respeito desse assunto é algo que deveria ser debatido nas igrejas. Sonho com esse tempo. Eu também, viu, Nancy? De ter, assim, eles estão abrindo mais, né? Está tendo agora uma maior abertura. Porém, ainda está pouco, né? Porque ainda a gente vê, escuta, enfim. Eu vou contar assim rapidinho um caso que comigo. Eu não sabia, eu não fazia ideia que as pessoas tinham tanto preconceito com relação a suicídio. Sabia que era uma coisa, né, a pessoa velada, tal, mas eu não sabia. Eu sabia que eles tinham um preconceito com quem morreu. Foi para tal lugar, foi assim, assim, assado. Aquelas coisas que a gente sabe, que a gente escuta, que eu escutei muito. Mas com relação à família. Tem certas denominações que eles não falam com a família. Eles não vão, não vão no sepultamento, nos rituais, não vão, eles isolam a família. Então, assim, é bem aquela coisa da Idade Média mesmo, que a família era castigada junto. Né? Já não basta ter acontecido, ainda acontecer isso. Então, eu fiquei chocada quando eu descobri. Eu fiquei chocada e eu fiquei assim, eu não quero perto de mim pessoas assim, sabe? Eu fui radical também. Eu falei, não, se você, no momento mais difícil da minha vida, você me vira as costas, né? Então, assim, porque entende que aquilo é um pecado que não... Enfim, é bem difícil. E então, quando acontece uma morte dessa dentro de uma comunidade, a família fica desamparada. Ela fica ali, né, jogada. Então, até hoje acontece isso, e isso me causa assim, realmente, é a Idade Média, realmente. Infelizmente. A Liliane Cel, minha maior preocupação com a campanha do Setembro Amarelo é a divulgação de informações sem embasamento científico e sem responsabilidade. Em alguns lugares, a mobilização se assemelha mais. Também a nossa também é essa, por isso que a gente está fazendo essas lives assim, né, para informar. Quem E ela sabe continua. Perdão, ainda deu um complemento. Pode terminar, Terezinha. Mais a uma festa, se assemelha mais a uma festa repleta de balões do que a um espaço de conscientização. Me choca a tamanha irresponsabilidade. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu ia dizer, quem sabe um dia a gente vai vivenciar um Setembro Amarelo em que a gente chegue nos espaços para dar uma palestra e não esteja repleto de balões. Né? É tão absurdo, de uma forma, que em um desses posts de venda de kit de Setembro Amarelo, né, a musiquinha do Rios, né, do videozinho, era parabéns para você. Eu salvei, eu vou te encaminhar, viu, Terezinha, essa pérola. Vou mandar para o Tiago Bloss também essa pérola. Para ele fazer os posts lá. As pérolas do Setembro Amarelo. Nancy Cardoso, as pessoas julgam até se o psicólogo se emociona comentando sobre um assunto, como eu vi recentemente na rede vizinha, como se esse profissional precisasse entrar no ideal de perfeição midiática. Tem que ser dura, não pode... Senão não pode, né? Não está emocionalmente bem para falar sobre o assunto, né? É tão de um jeito, Nancy, que as pessoas às vezes querem saber se eu me tornei enlutada por suicídio quando eu já era psicóloga.
para poder ter, já vem essa questão do julgamento, como ela é psicóloga e ela não salvou o pai, né? Esquecem que psicólogo é ser humano, que psicólogo sofre também, que psicólogo tem suas próprias demandas, né? Que é humano, né? Então, é julgamento para todo lado, mas a gente fortalece esse formigueiro, né, Terezinha? A Nancy Cardoso, ela comentou sobre o comentário da Liliane. Liliane me choca também, parabéns, excelente palestra. A Lília Costa, parabéns, a Lília Costa, parabéns, excelente palestra, muito, muito esclarecedora. A Nancy, sim, excelente, parabéns. A Rê Monteiro, beijo, Rê. A Liliane está aqui aplaudindo. Enfim, acho que aqui de comentários, algumas pessoas comentando os outros comentários, né? E o que a gente falou. A Rê Monteiro falando aqui a Liliane Cel. Falar com muita responsabilidade e respeito. A Rê Monteiro, todo ano fico com medo da próxima novidade do Setembro Amarelo. Nós ficamos, Rê. Também. A Nancy Cardoso, todo ano é difícil para pessoas que convivem a comunicação existente na internet de forma irresponsável. A Nancy Cardoso, concordo, não me sinto capacitada para falar sobre, preciso de muito estudo ainda, por isso estou aqui. Estão aqui. A Érica Santana, infelizmente ainda vemos muitos preconceitos nas instituições religiosas. A gente vê fora, imagina na religiosa, viu, né, Érica? A Nancy acho que está concordando com a Daniela, né, com o que a gente falou, tal. E Edilene Pereira está falando que devemos ter muito cuidado com os discursos religiosos alienados, manipuladores e ignorantes. Aí a Nancy está aqui concordando com a Edilene. Verdade, Edilene. Então, finalizamos, e aqui nós vamos deixar aqui a cartilha Palavras que Abraçam, tá? Quem ainda não tem, pode pedir. Nós estamos com o exemplar, que são assim, é um livro e tem a cartilha, tá? O livro é para ser adquirido. Se você adquirir um livro por R$50, você doa uma cartilha para uma outra pessoa, um enlutado. Então, quem puder, né, participar, colaborar, então você abraça 2 vezes, você faz o abraço 2 vezes. E está aqui no nosso site, na abraço.org.br, você pode adquirir a cartilha, fazer uma doação, levar um livro e fornecer um para um enlutado que precisa, tá bom? Muito obrigada, Dani, suas considerações finais, por favor. Sobre a tua fala, antes da gente começar a comentar e responder, né, sobre a questão do Setembro Amarelo, dos caminhos que foi tomando, né, Terezinha? Setembro Amarelo eu vejo como algo que foi fundamental lá no começo, continua sendo, eu concordo com a tua visão, Terezinha. Veio e tirou o assunto, né, tabu, né, debaixo do tapete e jogou a luz sobre. Mas a questão é que algumas formas, algumas situações foram tomando caminhos nada seguros, né, nada coerentes com a proposta, né, da campanha. E com essa questão das redes sociais, né, se ampliou e se perdeu um controle, e por isso a preocupação. As pessoas dizem para a Terezinha, dizem para mim, para tanta gente, mas então não pode nada, né, Terezinha? Não pode muita coisa, porque quem está aí reclamando que não pode é porque não está com os conhecimentos seguros, não buscou, né? Então, eu aconselho, né? Procurar fontes seguras. A cartilha da Abrases, né, para pessoas enlutadas, está linda, muito bem elaborada, muito bacana, dá um suporte, orienta, suaviza a travessia desse luto, né? É um material incrível que psicólogos devem ter no consultório para trabalhar, né, com seus pacientes. Então, assim, não importa a sua área de atuação, busque
busque conhecimento, leia, procure fontes seguras, a ABEPS, o Instituto Vitaleri, no site da Abrases tem muito material gratuito disponível lá para vocês baixarem. Se você vai fazer uma palestra para o Setembro Amarelo, por exemplo, procure esses conteúdos, faça você mesmo o seu material, para que você tenha segurança na hora da sua apresentação, né, na hora dos diálogos, porque não dá para simplesmente chegar, jogar um monte de conteúdo e sair e não dar de conta, né, de dialogar, de ter um feedback de tudo que você ofereceu. Então, que cada Setembro Amarelo, mesmo que seja assim, né, Terezinha, um trabalho de formiguinha, mas que cada um de nós aqui, né, que esteve aqui essa noite, seja uma formiguinha dessa para somar mais e mais, vai ser menos um e menos um, né, que vai estar falando de forma descuidada e fragilizando mais ainda tantas pessoas. São 703 mil pessoas que morrem por suicídio ao ano no mundo e 135 em média de pessoas enlutadas por cada um desses suicídios. Então, é muita demanda, muito sofrimento, né, coletivo nesse nosso mundo. Então, a gente tem que ser mais acolhedor, respeitoso com essas vidas, né, inclusive com as nossas. Então, sim, muito, muito obrigada, Terezinha. Eu vou estar sempre à disposição. Eu que agradeço, adorei ter você aqui com a gente. E uma última mensagem aqui para os sobreviventes enlutados: se o setembro estiver muito pesado, procure ajuda, procure apoio. Os grupos de apoio, né, no setembro vão continuar, e a Abrases vai ter 4 salas de descompressão esse mês. Daqui a pouco a gente vai postar as salas, Daniela vai estar com a gente em uma delas, e outras pessoas também. Então vai ser um mês, se você estiver vendo muita coisa que está te aborrecendo, nós vamos estar lá para ajudar você a descompressar, dá para tirar um pouco esse peso do Setembro Amarelo. Bom, então, mais uma vez, obrigada, Daniela, obrigada a todas as pessoas que estão aqui com a gente, e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.